se viam como um povo separado, um povo santo. Então eles entendiam que eles eram exclusivamente de Deus e Deus era exclusivamente deles. Então eles erraram quanto ao entendimento da finalidade pela qual Deus havia os tirado de dentro do mundo para ser igreja. Qual era o propósito de Deus de separar um povo santo? Para que Israel eles fossem o modelo, para que Israel fosse o altar das nações. Deus queria que as pessoas olhassem para Israel e desejassem ser de Deus. Então, era o desejo de Deus que, olhando qualquer pessoa para a nação de Israel, desejasse ter esse Deus como Deus também. Então, Israel deveria cultuar, ser modelo, mas deveria ter a porta aberta para ganhar outras almas. Como Israel ela erra, porque ela se fechou em si mesma, se isolou, não entendeu essa visão de Deus, de ser um altar das nações, que é o que Deus quer que você seja, que é o que Deus quer que eu seja. Todos nós temos que ser esse altar das nações. Deus também quer que você entenda que você é uma porta. Diga assim: eu sou porta. Eu sou a porta. Lembra aquela história de sair do Egito? E aí o Senhor falou assim: mata o cordeiro, pega o sangue do cordeiro, passa nos umbrais das portas. O sangue do cordeiro era no umbral. Por que no umbral da porta? Porque o sangue era o sinal para que o anjo destruidor não entrasse. Dizendo o seguinte: qualquer que estivesse dentro daquela casa estaria seguro. Quando Jesus ele vem explicando isso, ele vai dizer assim: eu sou a porta também das nações. Ou seja, a pessoa ela tem que entrar, você tem que dar acesso para que outros se salvem. Você tem que entender isso. Você tem que ser essa porta para que você ofereça salvação para outras pessoas. Eu estava dando uma interpretação de um sonho para um presbítero de uma outra igreja, a pedido de um pastor amigo meu. E a revelação, ele teve um sonho e ele falou assim: pastor, o presbítero aqui da minha igreja teve um sonho, eu não entendi muito sonho, só tem dom de discernimento, me explica para mim. Eu estava falando que ele chegava dentro desse presbítero, em algum lugar, e ele dava uma caixa com 5 pães ao presbítero. E aí saía e falava assim: ó, coma e você vai saber para que é esse retiro. Então ele não entendeu muito bem, o presbítero também não entendeu, ele me pediu discernimento. Então eu peguei e falei com ele assim: bom, dá para ver no sonho claramente que você dá alimento para ele, pão é alimento. Eu falei assim: o que me surpreende é a quantidade de pão que tinha na caixa, 5 pães. Eu falei bem assim: eu até, falei com ele, eu até poderia ser tentado a dizer que é um período de 5 meses de provação, um pão para cada mês, mas eu prefiro acreditar que Deus está mostrando para ele o seguinte: em um momento de provação e dificuldade, eu falei para ele vai encontrar alimento. Porque a gente acha alimento aonde? Como cristão. Alguém vai dizer assim: na palavra de Deus. Mas é só na palavra de Deus? Eu falei com ele assim: olha, a gente quando é um pouquinho mais maduro, a gente vai entender que quando você abre a Bíblia, Deus fala. Mas Deus não fala só pela Bíblia. Deus fala quando eu abro a Bíblia, quando eu estudo ela, quando eu ouço pregação, na letra de um hino, num pedaço de uma pregação. E quando eu me conecto a pessoas, porque as pessoas também são combustíveis para alimentar a minha fome. Às vezes eu posso estar passando um momento de dificuldade, eu estou desanimado, eu estou sem força, estou precisando de me alimentar. E às vezes o ambiente que eu estou não está me alimentando. Aí Deus envia um alimento, uma pessoa. E essa pessoa vai conversar comigo, vai dar uma palavra. O dom dela talvez vai me dar força. E essa palavra vai me dar o quê? Vai ser um combustível para eu caminhar mais um pedaço.
Então eu falei para ele assim, olha, Jesus falou que na igreja ele colocaria 5 ministérios. Então, quando esse presbítero estiver passando por dificuldade, manda ele lembrar a se conectar a pessoas diferentes, com dons diferentes. Não fica só comendo o mesmo pasto. Porque às vezes a pessoa só olha para um lado, eu só quero saber profecia e revelação. E às vezes não é só profecia que te alimenta. Às vezes é alguém que tem um dom de evangelismo. É às vezes alguém que vai trazer uma palavra de ensino. Então eu falei para ele assim, o bom seria que ele se conectava a pessoas com dons variados. Porque no sonho até, inclusive, ele fala que os pães, eles estavam enfeitados de forma diferente, os pães não eram iguais. Então, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte, o desejo de Deus é que você seja esse alimento para outra pessoa. Pastor, eu estou passando uma luta tão grande que eu estou precisando ser alimentado. O senhor vai falar que eu tenho que ser alimento para outra pessoa? A luta que você está passando, quando Deus te consolar, Paulo diz, com as mesmas consolações que você vai ser consolado, vão servir para poder consolar outro que estiver passando por isso. Então guarda. Porque a palavra que o pastor me deu hoje foi forte. A gente reclama tanto de tribulação, mas são essas tribulações que vão te colocar você no reino de Deus. Porque Paulo vai dizer que é por muitas tribulações que importa se entrar no reino. Você quer entrar no reino e você reclama das tribulações que Deus enviou. São elas que vão te colocar no reino. Porque cada tribulação te prepara para uma fase diferente. O tempo todo é o aperfeiçoamento do santo. Eu estava falando no carro o seguinte, a gente luta para sair da tribulação, mas você não tem que pedir para sair da tribulação, você tem que perguntar assim, Senhor, abre o meu entendimento, para eu entender por que eu estou passando por isso. O que isso vai me fazer crescer, o que eu estou aprendendo isso aqui. Porque você quer fazer uma viagem, você está louco para chegar no local e perde às vezes o trajeto. E às vezes o bom da viagem não é chegar lá, é o trajeto. É quando você passa naquele lugar que vende pão com linguiça, com um pedaço de pão com linguiça. Quando você passa no lugar com um biscoito, você passa no meio do caminho. São percursos que faz parte da viagem. Você quer chegar tão rápido na viagem, esquece de aproveitar o percurso. Meu querido, eu queria que Deus me tirasse logo dessa, me colocasse numa posição melhor. Ei, curta a viagem, curta o processo. Cada luta, cada choro, isso também vai te fazer você crescer. São esses momentos que Paulo está falando aqui. Poxa, agora que o reino de Deus foi implantar, é para todos. Porque antes Israel falhou, se fechando em si mesmo. Aí eu volto para a igreja também falhou. Falhou ou não falhou? Porque o que a gente vê da igreja antiga, que está mudando, é o quê? Pessoas que se fecharam em si mesmo. Colocaram o uniforme de crente, fecharam o semblante. Um tal de estar repreendido, está amarrado. E às vezes isso fez com que pessoas ímpias deixassem se aproximar perto da gente. Porque o ímpio nem podia ser quem ele era. Ele não podia nem ser a pessoa que ela era. Ela tinha que ficar calada ou então não conversar com a gente, porque tudo está repreendido, está amarrado, está no diabo. E isso afastou as pessoas de nós. E nós temos que ser porta. Olha Jesus, sendo santo. Porque Jesus era santo, santificado. Jesus era santificado. Mas a Bíblia diz que ele era condenado porque comia com os pecadores. Vamos trazer isso para o nosso dia de hoje? Jesus foi convidado para uma festa na casa do irmão fulano. Mas o irmão fulano gosta de uma cervejinha. E nessa festa vai ter forró e cerveja. Cada um não, tá? Poupe. Aí Jesus vai, senta lá com eles, não toma cerveja, mas come com eles. Come a feijoada, os caras botam a cerveja na mesa, todo mundo está sentado tomando a cervejinha gelada, e está ali Jesus no meio deles, falando acerca do reino. E por que Jesus fazia isso? Porque o mal que estava neles não podia pegar em Jesus, mas o bem que estava em Jesus acabava contagiando eles. Jesus, verdade. Você é liberto? Sou, pastor. Então você é a pessoa que Deus tem que enviar no meio deles para fazer com que eles desejem também ser libertos. Aí Paulo está dizendo aqui, onde não há grego, o que você quer que uma pessoa grega? Não judeu. Nem judeu.
Circuncisão ou incircuncisão? O que é isso? Um judeu, ele era circuncidado no 8º dia. A lei. Circuncidado no 8º dia. Nasceu, menino circuncidado. Todo mundo sabe o que é circuncisão, né? Mas pastor, eu sou de outra nação e eu quero ser judeu. Você tem como se converter ao judaísmo. Tem que passar pela circuncisão. Porque os judeus circuncidavam todas as pessoas de outras nações e batizavam elas. A gente acha que o batismo veio com a igreja, né? O evangelho. O evangelho não criou o batismo. O batismo já existia. Então, o judeu, eles batizavam as pessoas que não eram de Israel, que eles chamavam de prosélito, convertiam o judaísmo, circuncidavam ela. E se ele quisesse obedecer à lei judaica, ele se tornava um judeu convertido. Então, Paulo está falando aqui, não há grego nem judeu, circunciso nem circuncisão, bárbaro ou cita, são outras pessoas, servo ou livre. Porque tinha naquela época escravos, pessoas que eram escravos e pessoas que eram livres. Mas é Cristo em tudo e em todos. Ou seja, agora em Cristo não tem mais servo, não tem mais escravo, não tem mais de outra nação. A gente tem que aprender a respeitar a fé de cada um. Eu, por exemplo, cada dia que passa eu procuro respeitar a fé. Eu tenho muita amizade com pessoas de outra denominação. Eu converso com o cara do Deus Amor, o cara que fala com o meu cabelo do Deus Amor. A gente discute, a gente conversa, a gente aprende um com o outro. E eu respeito a fé dele. Você tem que conversar com o cara adventista, ter amizade com ele e respeitar a fé dele. E pedir que ele te respeite a sua fé também. Por quê? Porque no fundo todo mundo é de Cristo. Não tem que ter essa guerra. Não, a igreja que salva, não, a igreja que acerta. Não, quem salva é Jesus. Não é a igreja que salva. É Cristo. Ele que salva. E ele já salvava antes de ter igreja. Quando eu falo isso lá na barbearia, o cara fica doido. Jesus nem precisa de igreja para salvar. Não fala isso, pastor. Você vai esvaziar a sua igreja, por exemplo. Lá todo mundo está vacinado. Tem esse negócio não. Revestivos, versículo 2. Revestivos, pois, como eleitos de Deus. Você foi eleito? Você sabe o que é eleito? Oi? É. Deus te elegeu. Deus te escolheu para esse propósito. Revestidos como eleitos de Deus, santos. Você é santo. Irmão, se você falar isso aqui na igreja que você é santo, o cara vai te olhar com esquina assim. Santão. Porque essa palavra santo, ela é interpretada sem pecado. Mas uma pessoa que foi comprada e lavada pelo sangue de Jesus, ela é santa. É só isso. Ela é diferente de santidade. Santos e amados de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros e perdoando. Toda vez que na Bíblia você lê um texto falando de uns aos outros, está falando da igreja. Você tem que suportar o irmão. Você tem que perdoar o irmão. Suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros. E se algum tiver queixa contra o outro, assim como a Cristo vos perdoou, assim fazei também. Tem que perdoar. E sobre tudo isso, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. E amor não é um sentimento. Amor é uma pessoa. O amor não é Deus, mas Deus é amor. Entendeu? Ou não? Entendeu? Não.
Porque talvez quando eu falo que o amor é Deus, e não é, porque talvez o seu amor, ele é um sentimento. Porque eu sou capaz de fazer tudo pelaquele que eu amo. Certo? Mas para quem eu não amo, eu não faço o mesmo sacrifício. Já o amor que é Deus, faz pelaquele que ele ama e pelaquele que ele também não ama. Entendeu? Às vezes eu faço alguma coisa por alguém porque eu sou amado por alguém. Devolvo o meu amor porque me ama. E Deus, mesmo não sendo amado por ninguém, não devolve o mal pelo mal. Ele continua devolvendo o bem. Por quê? Porque Ele é o amor. Ele é o amor. É incondicional. Então o amor é Deus, mas nem todo. Deus é amor, mas nem sempre o amor é Deus. Porque às vezes a pessoa está falando de um sentimento que ela tem. É igual aquela história de falar que a palavra de Deus é a Bíblia. E a palavra de Deus não é a Bíblia. A Bíblia, isso aqui, ó, contém a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma pessoa, que é Cristo. A sabedoria de Deus é uma pessoa. Então, faz toda a diferença, porque você pode ler a Bíblia toda e não ter a revelação de Cristo dentro dela. Porque se Cristo não se revelar para você nas Escrituras, você não vai ver Ele aqui. Mas se você se relacionar com a palavra de Deus, pessoa, você consegue entender tudo que está escrito aqui. Irmão, às vezes eu fico observando as pessoas como elas citam versículo. E eu questiono, você entendeu o que você leu? E ela só citou o versículo. Ela não entendeu o versículo. Ela sabe de cor o versículo. Então ela leu. Mas quando eu pergunto para ela não viu. Eu já faço, de vez em quando eu faço isso. Quando a pessoa abrir a Bíblia e fala assim, lê isso aqui. Ela lê, eu vou explicar para ela, agora lê de novo. Ela fala, mas não estava isso escrito antes. O entendimento mudou. E isso já aconteceu várias vezes comigo quando o meu pastor ensina. Porque é só você ler os textos. Hoje eu estava falando com um rapaz que trabalha com a gente na empresa. E eu falei bem assim, por que vocês, nós evangélicos, a igreja evangélica, está querendo ir para o céu? Está onde essa Bíblia? Você já viu quando seu celular trava? Fica sem internet? Fica assim? Eu fico olhando para a pessoa, eu vejo aquela bolinha na cabeça deles. Ele tentando buscar um versículo. Eu falei bem assim, o reino de Deus não é em cima, é aqui na terra. Aí eu falei para ele, você sabia que está escrito na Bíblia? E você já leu. A gente está querendo subir, mas é o céu que vai descer? Aí ele olhou para mim assim, eu falei assim, está na Bíblia. Como é que é o Pai Nosso? Aí começou, Pai Nosso, que estás no céu. Eu falei, continua. Santificado seja o teu nome. Aí eu falei, vai, venha a nós o teu reino. Eu falei, não é vai nós o teu reino, é vem o teu reino a nós. Faz aqui na terra como é feito em cima no céu. Aí ele olhou assim e falou assim, para que eu tinha visto isso. Mas está escrito, já leu, ele citou o versículo. Então quando eu falo para vocês que a Bíblia ela contém a palavra de Deus, mas ela não é a palavra de Deus, a palavra de Deus é o Verbo encarnado em Cristo, é uma pessoa. Quando você se relaciona com Ele, Ele se relaciona com você. Ele vai dizer assim, se as minhas palavras estiverem em vós, se as minhas palavras estiverem em vós, aí tereis vida eterna. Então, parece
que é isso aqui. Isso aqui mata. Diga assim, a letra mata, mas o Espírito, Cristo, vivifica. Então Cristo, que é uma pessoa, Ele vai te explicar o que está escrito. Mas se você lê com o intuito errado, você pode matar uma pessoa. E sobre tudo isso, revistai do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foram chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sejam agradecidos. Tem gente que não é agradecido, não tem gratidão, ele tem ingratidão, ele é ingrato. Já conhece a pessoa ingrata? A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Pastor, como é que eu faço a palavra de Deus habitar em mim abundantemente? Vindo para os estudos, não faltando estudo, lendo a Bíblia em casa, ouvindo as pregações, estudando a palavra de Deus. Elas têm que estar habitando em você ricamente, estudando a Bíblia. Isso aí fazer com que a pessoa praticando a palavra de Deus, colocando em prática, pedindo para que Deus te revele as Escrituras, sopre no teu ouvido aquela palavra, e aí você vai ter ela abundantemente. Irmão, dificilmente as pessoas que querem continuar na presença de Deus e não frequentam a escola, esse estudo aqui, elas permanecem. Pessoas que visitam a igreja, elas são pessoas superficiais. Ela não se tornou discípulo de Jesus. De tudo que eu falo aqui, você ouve e anota, você ouve, só ouve, você absorve de 5 a 15%. Se você anotar, você consegue absorver para mais de 50%. Se você ensinar a outra pessoa, você absorve mais de 90%. Quando eu aprendo algo novo, eu quero correr para ensinar para alguém. Por quê? Porque eu gravo. Porque aqui no nosso cérebro ele é inteligente. Ele tem formas de guardar as coisas que você usa ou não. Se algo novo você usa frequentemente, ele grava. Você tem aquilo instantaneamente na sua mente. Se você não usa, ele vai lá no banco de memória e deixa lá escondido, porque você não lembra mais. Tem que ter uma ação ali para você fazer aquilo lembrar. Eu tenho vários cursos que eu comecei a fazer e parei de praticar. Eu vou ter que voltar eles de novo, ler tudo de novo, ver todos os vídeos, voltar, começar a praticar. Por quê? Porque eu já esqueci. Vou ter que relembrá-los, porque eu parei de praticar. Pastor, como é que eu me torno uma pessoa boa para ensinar? Ensinando. Como é que eu me torno um bom pregador? Pregando. A mensagem do domingo já preguei ela hoje para uma pessoa. Já está aqui já na estufa. Só deixa agora fazer o pão crescer e domingo nós assamos ela. Entendeu? É assim. Agora, como é que Deus vai fazer você? Que eu entendo a pregação como um alimento. Como é que a gente prepara o alimento? Vai na despensa e vamos pegar esse aqui. Hoje eu vou fazer um prato diferente. Vou colocar esse aqui, vou colocar isso. Porque o Espírito Santo é que faz isso. Ele vai lá, pega de cá, aqui. Esse tempero aqui também tá bom. Aí o Espírito Santo chega lá, vamos fazer comida? Vamos. Você não colocou nada. Eu não tive tempo. Por isso está dizendo assim, a palavra de Deus habite ricamente em nós. Então eu preciso colocar para dentro. Eu tenho que comer, ler, estudar, ensinar. Ah, pastor, mas eu não sou pregador. Todo mundo é pregador. Todo mundo é pregador.
conselho que se você não for mestre, você não mexe com isso. Não tem dom de ensinar, não ensine. Mas pregador todos somos. Cadê? A palavra de Cristo habite abundantemente em vós, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Por que eu sempre peço para abrir o culto com salmo? Para a gente cumprir essa palavra aqui, A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Esse ensinando e admoestando-vos uns aos outros, os irmãos, eles podem, à medida do possível, com sabedoria, um ensinar o outro. As irmãs ensinam, as mais velhas ensinam as mais novas, né? Hoje nós não temos novo convertido, mas amanhã vai ter um novo convertido, vocês podem estar ensinando uns aos outros, um irmão ensina o outro. Um pega o outro para dar uma palavra. Na minha igreja, por exemplo, que eu adivinho, lá tinha ganhava-se muita aula, muito jovem. E era natural que você colava com um novo convertido. Ele seria meio que servindo de padrinho ali, de pai na fé. Passava em casa, pegava o rapaz, colava com ele. Pegava as meninas, pegavam as mais duas, os rapazes colavam com os irmãos, marcava junto. Aí você ia discipulando ele. Ei, não passa na sua casa, não estudar a Bíblia um pouquinho? Porque o novo convertido, ele não tem essa rotina. Meu pastor falava assim, ele ainda está no sangue do parto. Aquela criança que acabou de nascer, ainda está sujo com o sangue da placenta, ele precisa fazer o quê? Ser limpo. Nós só ganhamos para Jesus, mas agora nós precisamos de alguém cuidar. Quem vai cuidar? É o pastor que cuida. Não é o pastor que cuida. Ovelha gera ovelha. Não é o pastor vai fazer parte dele, que é pastorear, apacentar. Mas você, como igreja, como irmão, vai exercer o seu ministério ali. Vai colar com ele, vai ganhar aquela aula para Jesus, vai fortalecê-lo. E você vai ser fortalecido nessa aula também. Por que se tinha ciclo de oração na igreja? Quem lembra por que tinha? Você nunca teve essa curiosidade? Grupo de jovens, grupo das irmãs. Era só uma estratégia para envolver as pessoas. As irmãs mais castas, que tinham mais experiência, já tinham uma postura, já tinham vencido algumas tentações, já tinham mais habilidade, elas ficavam de frente do ciclo de oração. E o trabalho do ciclo de oração é fazer o quê? Ensinar as mais novas a orar. Porque às vezes a pessoa, irmão, parece que não. A gente às vezes erra em pequenas coisas. A gente acha que o novo convertido sabe tudo. E às vezes ele vem para cá e não sabe como orar. Olha o discípulo. Mestre, ensina-nos a orar. Discípulo de Jesus. O que Jesus fez? Olha, quando vocês forem orar, orem assim. Então, a gente chega, o ciclo de oração era para isso. Aí as irmãs tinham aquele período de oração, dobravam o joelho, aí mandavam o salmo, às vezes dava uma saudação, dava uma palavra ali, naquele grupo. Tinha uniforme. Por que tinha uniforme? Para envolver, para marcar a pessoa, era uma marca que tinha. Ela estava fazendo parte de algo importante. Ela estava usando o uniforme daquele grupo que ela representava ela. Então ela se envolvia. Eu vejo a minha filha, por exemplo, minha filha está muito mais envolvida na Igreja Batista do que aqui. E eu sou muito inteligente porque eu não podo nada, não deixo ela comer pelas beiradas. Porque é melhor ela estar sendo envolvida pela Igreja Batista do que ela estar sendo envolvida pelo mundo. É verdade. E o pastor cobra, né? E lá, eles não estão fazendo nada demais. É porque lá tem muito jovem. Lá eles têm muita atividade com o jovem. A gente ainda não tem essa capacidade de envolver os jovens. E ela é jovem. Vou falar com ela assim, você tem que amar a minha igreja? Não. Quer ir para lá, vai para lá.
pessoa fala para ela assim: quando você estiver debaixo do meu teto, você ainda tem um compromisso com a nossa igreja. A hora que você estiver grande, estiver trabalhando, já pagando suas contas, aí você pode ir para lá de vez. Amor namorado, pergunta: já trabalha? Paga o consórcio? Está pagando o financiamento de casa? É porque vai arrumar um tomate desempregado, não serve. Pelo menos tem que ser ambicioso, né? Porque se o cara está pagando o consórcio, não, ele tem ambição. Né? Então, a gente conversa. Agora estou chateado porque teve um retiro da igreja, né, onde a igreja tira o jovem de lá, leva para um local para o retiro, fica 2, 3 dias. Isso é maravilhoso, irmão. Eu fiz muito disso quando eu era da Batista. Mas ela gostou de É saudável, isso não é errado. Isso é para envolver. Por quê? Porque o mundo tem pancadão, o mundo tem droga. Você já viu como é que o mundo envolve? Manda o Uber na porta, a primeira dose da cocaína é de graça. O jovem paga com o outro. As meninas vão buscar. Estão passando aí com o Uber, vai te pegar. Ninguém vai para o mundo sozinho. Ninguém fala assim: ei, é tal lugar, aparece lá. Não, marca junto. Vão junto. Então a gente precisa ter sabedoria para envolver. Quando uma pessoa, irmão, entrar por essa porta e levantar a mão, é nosso dever acolhê-la o mais rápido possível. Corre lá, ela pega o telefone dela, envolve ela em alguma coisa, cria um grupo, bota ela no grupo, já vai no WhatsApp, já envolve ela ali, oferece na casa dela, fazer um discipulado. Pastor, o que é discipulado? Abre a Bíblia. Vamos ver aqui, além do salmo aí. Dê uns 2 versículos ali, 3, comenta alguma coisinha, para ter esse contato. Sabe como é que eu faço para minha esposa ter contato com a palavra de Deus? Eu chego e falo assim: filho, vem cá, olha isso aqui. Abre o versículo. E eu falo as 4 palavras. Olha, Deus falou assim. É assim que Deus faz. Eu fico. Ou, quando eu estou estudando, às vezes, ontem eu cheguei e peguei uma mensagem. O laboratório da nossa mensagem. Peguei e mostrei para ela. O que você acha que ela falou? Forte. Deus está falando conosco, tá? Na cama, irmão. Ali no pé do ouvido. Pô, isso é o quê? Sabedoria. Você está ganhando elas. Vou falar que ela tem que vir para cá? Ela tem que vir, mas se eu falar que ela tem que vir, então nós vamos até lá. Você está sendo sábio. Ela chegou para mim e falou comigo assim: como é que eu faço para pegar a premissa? Ensinei para ela. Aí eu falei com ela falou assim: poxa, eu falei com você agora da premissa, não dá nem confiança nesse sentido. Daí sim, eu te expliquei como é que é. Você não pode pegar o seu celular e entrar fazer a transferência. Você tem que fazer. Mas está lá. Aí quando foi, passou uns 3 dias, ela fez a transferência, fez a oração da premissa e ensinei para ela. Ela falou assim: eu estou sentindo o coração de dar a premissa. Mas em relação ao dízimo, eu estou nessa guerra e tal. Eu falei assim: dá o primeiro passo. Deixa que Deus faz o resto. Está sentindo o coração de fazer? Então faz. Não, às vezes eu sei que Deus está me cobrando, então faz. Que bom que Deus está te cobrando. Não sou eu que estou no teu pé. Mas se você olhar lá atrás, meses e anos, eu ensinando o que é a premissa para dentro de casa e mostrando o resultado da premissa. Então, é assim que você ganha, pessoa. Irmão, a gente ganha mais na alma, sentado, batendo papo, do que aqui na igreja. Aí tem que convidar o ímpio para vir? Tem. Mas era bom que você passasse na casa dele e batesse um papo. O trabalho do missionário, deixa eu ver a hora para não me perder. O trabalho do missionário, a princípio, é fazer visita nos lares. Por exemplo, se aqui tivesse uma missionária ou um missionário, mais um missionário, né? Casado, ela vai fazer visita. Com o intuito de fazer uma oração. Visita uma casa, faz oração. Às vezes a pessoa, por educação, pede, chama para entrar, oferece uma água, oferece um café. Ali ela senta, lê um versículo, conta um negócio, faz uma oração. E é de casa em casa ela vai fazendo o quê? Essas visitas. Nem fala para vir na igreja. Por quê?
dá a aparência de que você está querendo, só que ela vem na igreja. Você primeiro ganha ela na casa dela. No outro dia, outra semana, você passa de novo, vem falando, tudo bom? Posso fazer oração na sua casa? Vem aqui te visitar, como é que você está? Tudo bem? E aí você vai chegar ali, ganhando ela no carisma. Daqui a pouquinho, você dá a ela o impacto da reciprocidade. Ela se sente tão constrangida de você ir lá e fazer oração na casa dela, que ela pergunta assim, onde é a sua igreja? Você falou, nossa igreja é ali. A missionária Chile, que ficou com a gente um tempo aqui, ela ganhou muita gente empatia dessa forma. Durante o dia, ela fazia visitas nas casas. E durante a noite, as pessoas iam na igreja. Enchia a igreja. Então, a gente tem que ser porta para essas pessoas. Versículo 17. Quando fizeste por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Então tudo que você fizer, você faz em nome de Jesus. Os deveres domésticos. Vós, mulheres, estáis sujeitas ao vosso próprio marido. Por que Paulo fala assim? Ao vosso próprio marido. Porque você reparou que ele falou próprio marido e não só o marido? Está escrito na sua Bíblia próprio marido? Porque. Olha lá. Hã? Vós, mulheres, estáis sujeitas ao vosso próprio marido. Por que ele fala próprio marido? Hã? É o único, né? Aquele que ela conheceu no começo, sem ter falecido. Para Deus, o marido é aquele que você conheceu na infância. É o primeiro. Uai, Ah. como assim, gente? Na infância, o primeiro marido, né? Outros, se você arranjar. Um marido, você casou uma vez, seu marido é aquele ali. Só que depende. Oi? Tá aí repetindo? Próprios. Por que próprios? Próprio marido. Por quê? Porque Paulo sempre como mestre, ele vai defender o quê? A lei. E a lei é que o homem tem uma só mulher e a mulher tem um só homem. Paulo vai sempre, a Bíblia vai sempre trazer o seguinte: não existe a dissolução do casamento. Só que quando você traz isso para os dias de hoje, não tal de casa separa, que virou uma bagunça. E se você perguntar para a pessoa assim, você é casado? Sim. Você tem marido? Tem. Ela fala que tem. E ela acha que ele está com ela, é o marido dela. Só que se você for puxar o fio, aquele não é o primeiro. Ela está no terceiro casamento. Lembra a mulher samaritana? Que Jesus falou assim, mulher, vá lá e chama o teu marido. E ela vai dizer, eu não tenho marido. Disseste tenho, porque tiveste 5 e o que você está agora não é teu. E aí? É Deus. É muito importante que você entenda o seguinte: a lei, a regra não é exceção. Entendeu? Então, quando Paulo está dizendo o seu próprio marido, ele sempre vai defender que o marido tem uma só mulher. Não é uma só por vez, não. Porque era comum. É como hoje alguém se separar e casar de novo. E a pessoa continuar viva. E ter o outro também casamento. E enquanto ambos estiverem vivos, essas pessoas estão vivendo dentro dela. Então Paulo fala bem assim, a mulher está ligada ao marido enquanto ele for vivo.
sendo considerada adúltera se for de outro. Quer ver? Abra sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos. Um pouquinho antes, mãe. Acharam 7, Romanos? Sim. Não sabeis vós, irmãos, pois que falam os que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive. Eu estou lendo aqui afirmando, mas é uma pergunta, mas é assim, ó. Não sabeis vós, irmãos, pois que falam os que sabem a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive? Versículo 2: porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligado pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. Quando que ela está livre da lei do marido? Quando ele morrer. Não é quando ele trair ela, não. Não é quando ele ficar desempregado, não. Não é quando ele ficar broxa, não. É. Mas e se não der certo no casamento, ficar ali com sofrimento, ele é agressivo, ela não consegue viver com ele daquele jeito, mesmo tentando? Primeiro que o cara que é agressivo não é casamento, se ele espanca a mulher, entendeu? Não, mas de repente ele passou a ser. Não, ele não passou a ser, ele era desde o início. Não. Às vezes tem casamento que no começo é uma coisa. Não, casamento é uma coisa. Até eles comentam, depois dos 7 anos tem a crise dos 7. Eu não acredito nisso, mas dizem que tem isso. Aí ele diz assim, no começo ele era uma bênção, depois ele começou a se achar. E aí? E aí? Irmão, quebra tudo, mas não quebra o casamento. Quebra a casa, quebra carro, quebra tudo, mas não quebra a lei do casamento. Eu entendo que 50% de uma questão do casamento é culpa da mulher, 50% é culpa do homem. Ele é violento? Tá, mas ele era antes de casar? Você fez teste? Pois é. Ou você simplesmente fugiu de casa e casou com ele? Pode não demonstrar, e aí? Mas se você botar pressão, a pessoa revela quem ela é. Ninguém é enganado assim. Às vezes a pessoa... É igual, por exemplo, eu estou com uma kitnet lá, que o rapaz vai sair agora. Ele não deu certo. Perguntei o que não deu certo. Ele arrumou uma menina e foi morar com ela. Ela é muito violenta. E, poxa, eu trabalho o mês todo, pego dinheiro, ela gasta dinheiro com bebida. Você não sabia que ela bebia, não? Aonde você conheceu ela? Foi na igreja? Ou na boate? Porque conheceu a mulher na balada, foi no WhatsApp, conheceu ela, depois saiu com ela 2, 3 noites, vai morar com a mulher e acha que a mulher tem que ser santa. Conheceu ela onde? Na balada? Você queria que ela fosse como? É igual a mulher. Conhece o cara na boca de fumo, o cara trabalha lá no movimento, depois que casa, quer que o cara seja santo, quer que ele seja crente. Mas conheceu o cara onde? Você foi colher sua fruta onde? Né? No colírio. Se você quer um homem de verdade, você tem que fazer um curso de RH. Já viu como é que as empresas fazem? Seleção, não. Dá um teste. Você quer saber se o cara é violento? Visita a mãe dele. Pergunta para ela se ele bate nela. Isso é verdade. Até o Cláudio Duarte fala bem assim. Deus. Eu tô com problema aí. O que é? Eu tô com um rapaz aí vindo, pastor. O Cláudio Duarte contando. Cara, nossa, é um Deus ele. Ele é muito bonito, pastor. Nossa, ele tem um problema. Que eu não sei se eu caso com ele. O Cláudio Duarte é mesmo, irmão. E aí? É porque ele bate na mãe dele. Isso aí. O que o senhor acha, pastor? Casa é melhor, mãe. Sério, pastor? Alguém tem que casar.
Alguém tem que salvar essa senhora que tá apanhando esse cara. Se você casa com ele, você pode bater na velha. O cara, irmão, namora com a menina, não visita ela na segunda-feira, às 7 ou 8 horas da manhã. Não sabe se ela é porca, se ela sabe cozinhar. Aí casa com ela, quer que ela seja uma chefe de cozinha. É Deus. Meu filho, é para isso que existe namoro. Não é para transar. Namoro não é para transar. Namoro é para conhecer a personalidade de cada um. É, igual tem mulher que tem mania de dar na cara do homem assim, qualquer coisinha, né? Marido é bem. Para que eu namoro? É para me transar? Não. Porque essa questão você resolve depois de casar. Eu namoro para me conhecer o perfil comportamental dele, quem ele é. Aí a pessoa namora, não peida, não arrota, se esconde no namoro, depois de casa quer soltar tudo. Cara, não vai tolerar. Eu já faço tudo pra dar errado. Se não gostar de mim, de cara não gosta. Faça tudo para dar errado no namoro. Faço tudo pra dar errado. Se der errado, pastor de fase, virou noivado. Faz tudo para dar errado. Se der certo, aí você casa. Ela vai dar um troço. Mas as pessoas, elas fazem ao contrário. Elas fazem de tudo para dar certo no namoro. Esconde quem ela é. Aí quando chega lá no casamento, ela some. De desespero. Noiva. Esconde quem ela é mais ainda. Depois de casado, faz o quê? Agora estamos juntos. Pronto. Destrói a casa. Entendeu? Você vai viver com essa pessoa pro resto da vida. Por que você está escondendo quem você é? Cláudio Duarte falou que é isso aí. Depois do casamento que a gente ama, né? A gente só é apaixonado no começo. Depois do... Amor, irmão. Convivência, Você né? quer falar? Não, só. Amor é prática. Decisão. Amor é renúncia. Essa semana eu falei com a minha esposa assim. Ela perguntou acerca de nós dois, eu falei assim: eu sou apaixonado por você, pela sua alma, quem você é. Porque pelo corpo, lá fora tem um monte melhor. Como eu sei que tem um monte melhor que eu lá fora. Mas traz para dentro para você conviver. Aquele corpinho bonitinho, acabou. Mas Você vai conviver com a alma da pessoa, não é só com o corpo dela. É igual quando eu vi uma pregação, eu não lembro se foi com o pastor Duarte, com o pastor Cláudio Duarte ou com outro, falando a respeito assim, que é fácil ter amante, irmãos. Eu quero ver você ter amante, eu quero que você busque aquela amante que você sai com ela tendo filho, ela cuidando da sua casa, como ela levanta de manhã, como ela acorda, o que ela faz pra você. É aí que você tem que ver como é amante. Agora sua esposa não, é a que cuida dos seus filhos, é a que cuida da sua casa, lava as suas cuecas, fala o nome, assim, faz isso e isso. Aí você quer topar ela do jeito que você imaginou a amante, não, sabe por quê? Porque a amante passou o dia todo no salão, cuidando do cabelo, O seu dinheiro. o dia dele. pegando o seu dinheiro, vai no shopping, isso e aquilo. Aí você quer comparar a sua esposa, que é sua escrava, o dia todo, e é com a sua amante, você sai e você quer comparar isso. Aí quando é ainda na hora H, você ainda quer alguma coisa, irmão? Você não tem vergonha na sua cara, não? É desse jeito. É a verdade. É o que eu falo, o pecado, ele é uma ilusão, uma fantasia. O pecado é uma fantasia. Tem um nome de um bombom chamado surreal. Essa cadeira vai virar. A gente fantasia o pecado. Você já percebeu que o pecado, na nossa fantasia, ele não tem cheiro ruim, ele não tem gosto ruim, ele não tem previsto, é tudo perfeito. Só que a vida real, ela é cheia de quê? A realidade machuca, irmão, ela dói. Não é aquilo, você fantasia uma coisa, não é aquilo. Então, ela falou no começo da conversa, se o cara for espancador, tem que ver. Você vai casar com o cara, esse cara provavelmente dá sinais no relacionamento antes de você casar com ele. Desde o início. Porque ninguém consegue esconder quem ele é. É só você irritar ele. Irrita ele. Engraçado, ela fala assim para ele todos os dias, no namoro, depois que casa, fala não. E aí o cara não tolera o não. Fala não para ele não casar no relacionamento. Eu sempre digo o seguinte, o namoro quem manda é a mulher. É a mulher que manda o namoro. Depois que ela casar, aí sim ela entrega o comando pro homem. Isso aí.
estou ensinando aqui a regra. Paulo, que a gente vai ler aquele texto lá. Para Deus, casamento é um só. Enquanto está vivo, está casado. Por isso que você tem que pensar bem. É por isso que quando Jesus vai falar acerca do casamento, os discípulos entenderam isso para ver se essa é a condição do homem em relativamente à mulher, não convém casar. Porque os discípulos aprenderam o seguinte: se ela me trair, eu arrumo outra. E Jesus disse: se ela te trair, você vai ter que usar o chapéu de touro e continuar com ela. Que a Bíblia, na verdade, irmão, deixa bem claro, ela não é contra a separação. Ela é contra o novo casamento. Então, se você decidir que não quer mais viver com a pessoa, você tem que decidir que vai ter que ficar sozinho para sempre. Paulo era separado, né? Oi? Paulo se separou, Não ficou quis mais. sozinho. Calma Né? que eu vou chegar nas exceções, tá, irmão? A exceção. Vou chegar nas exceções. Nós estamos ensinando aqui a regra. Pastor, eu contraí um novo casamento. Meu primeiro marido é vivo. E agora, o que eu faço? Você viva esse casamento como se ele fosse o único. Entra nesse casamento até o final. Esse é o seu casamento. É o meu caso. É o seu caso? Não casei, mas é o segundo. Mas, graças a Deus. Viva aí. O que Paulo vai dizer? Para com esse negócio de ser errado para um outro. É isso que eu me condeno. Até porque, talvez, você deve ter casado muito novo, muito nova, não tinha experiência, não teve instrução, ninguém te ensinou, ninguém te mostrou. Os pais eram contra. Não, se o pai foi contra, anulou. É. Se o pai não foi contra, a moça fugiu de casa, está anulado. Não teve a vez. Não teve a bênção. Isso aí está mais que. Já errou nessa parte aí. Esse aí está anulado. Te salvou. Então, o que eu quero? Eu quero que você entenda o que é a lei. E depois, sabendo da lei, você não tropece mais nesse ponto. Porque é ruim você dizer que pode casar de novo, se trair. E aí, o que você está agora, se isso acontecer, você sempre vai buscar o quê? É a situação. Irmão, eu já vi casos das igrejas ensinar que a dissolução do casamento, permitido por Deus através da traição, do cara empurrar a mulher dele para o adultério. Só para ele ter motivo para ele casar de novo e ter a bênção de Deus. Pegou ou não pegou? Esqueceu que Deus está sabendo, né? Vendo. O cara empurra, e é fácil fazer isso. Ele para de dar assistência. Para de conversar, vive gritindo dentro de casa, faz da vida uma desgraça. Essa mulher vai ser seduzida pelo pecado lá fora, vai encontrar um camarada de detenção, o que vai acontecer? Ele vai arrumar um camarada, quando essa menina, essa esposa dele trair ele, você queria falar? Pronto, ó, era isso que eu queria. Mas ele provocou. Ele é tão responsável quanto ela. Até mais. Porque ele deveria ter mantido ela em tudo, não deixando faltar nada para ela. Nada. Às vezes, irmão, a obreira ali falou bem assim: mas se o cara bate na mulher. Às vezes o cara não bate na mulher fisicamente, mas bate verbalmente. Chama ela de puta, chama ela de safada, fala que vai bater na cara dela, fala, não bate, mas fala. Ele está violentando ela verbalmente. Você quer ver uma palavra dura para uma mulher ouvir? Vai embora da minha casa. Bom, dá uma tapa na cara dela, que é melhor. De repente, se você chamar de safada, ainda rola o crime. Agora, você mandar embora, a mulher ir embora da sua casa. Meu irmão, foi a palavra que eu mais ouvi o diabo soprar no ouvido. Manda embora. Minha esposa estava numa situação vulnerável. Eu era culpado porque eu estava dando toda a minha atenção para a igreja, deixando esclarecida. Eu não mostrei para ela o quanto eu amava, ela era importante para mim. Eu estava colocando todo o meu amor para a igreja, para Jesus. Ela não tinha fé, irmão. Ela não cria em Jesus Cristo como eu cria. E como é que eu queria que ela entendesse que eu amasse a igreja daquele jeito? Não é que eu não amasse ela. Eu estava naquele momento no
no fogo do amor, apaixonado por Jesus, querendo dar tudo para Deus. E aí, ela estava tentando chamar a minha atenção, e às vezes saía comigo, dormia fora, nunca me traiu. Mas o que parece na hora? O diabo assim, sei não. Vai te trair. Perguntar, né? Perguntar. Esse cara desesperado. Deixa eu falar. Sei não, hein? Ó, manda ele embora. Você é um macho. Você é um homem. Irmão, era tanta pressão do diabo que eu fui lá conversar com o meu pastor. Olha a palavra de sabedoria do meu pastor. Eu falei assim, bispo, estou com um problema ainda em casa lá. Estamos na guerra em casa. Está acontecendo isso. Eu não sei a hora que minha esposa chega em casa. Não sei se ela está passando por uma situação difícil. Eu sei que não estou conseguindo entender o que está acontecendo. Ele falou bem assim, deixa a porta aberta. Sua esposa precisa saber que ela tem uma porta aberta para voltar. Mostra para ela que você a ama, que ela faz falta para você. Eu falei, fica assim sempre na minha cabeça esse negócio de, não manda ela embora não. Se um dia ela decidir ir, você faça de tudo para ela não sair de casa. Mas nunca você faça isso, não manda ela embora. Nem na sua maior raiva, ele falou. Porque o diabo vai usar isso, ele falou, para te acusar. Porque depois que ela for e apontar, ela falou assim, você mandou. Ainda vai te condenar. Irmão, é uma guerra violenta e eu passei por isso, anos após anos. E eu orava, eu gemia. E hoje, meu casamento foi restaurado, minha esposa é uma bênção. Graças a Deus. Eu consegui entender o equilíbrio de viver um casamento na presença de Deus. Estou mais envolvido na obra do que antes. Eu consegui ter equilíbrio. Eu sempre mostro para mim como ela é importante para mim.